A galera fala um monte de coisa de mim, pessoal, mas tem uma coisa que ninguém fala, que eu sou um cara sem palavra. E eu disse que esse ano eu rodo por falta, então tá todo mundo avisado, né, pessoal? Ninguém vai dizer assim, Paulo, tu parecia tão legal e me rodou por falta. Tá dito, esse ano eu rodo por falta. Tudo que eu falei no início é verdade, né, pessoal? Eu não dou ponto, enfim, vocês são todos maiores, a coisa anda como vocês quiserem. Mas, enfim, aí vocês vão pegar, vão assumir a responsa pelo jeito que a aula tá indo. Normal, né, galera? Tranquilo. O que mais que eu ia dizer para vocês? Tem muita gente faltando, isso aí vai ser um problema. Tá ligou o próximo aqui ou não? Ei, professor, fez como dizer o meu número de faltas para mim, não? Que eu tenho Depois, falta. agora Não tem? Não. Tem, mas depois aqui. Ah, tá, depois deixei. Mas não, eu acho que não é muito não. Não, é que eu Enfim, tenho falta falta. falta. Não tem muito o que chorar, assim. Paulo, isso, Chorar não aquilo. adianta, não adianta chorar, professor. Chorar. Depois que tá, chorar, velho. Não, Marcelo. Tenta dizer a Paula era tão legal. Os três aqui. Da onde? Vai ter um bom passo sobre isso. E depois não adianta dizer a Paula era tão legal. Isso aí tem mesmo, né? Alto ou nada? Se bata, deixa eu bater, né? Jogando. Calma. Pessoal, eu tô pensando em dar uma chave pra vocês semana que vem. Vocês estão com muita prova ou não? Porra! Sou cara. Hã? Até os ovos depois. Muita prova, não. Só não me enrolem, pessoal. Se vocês me enrolarem, eu vou lá e ralo vocês na próxima prova. Então. Porra! Na lata. Não, tá certo, é isso aí. Tem ou não tem prova? Quais? Tem duas amanhã já de arrancada. Eu não tenho. Então eu queria estudar hoje até. Tem duas provas amanhã, professor. Isso aí é fato. Eu já Então vamos fazer assim, pessoal. Não vai me fazer muito mal não dar aula semana que vem, tá? Então deem a estudada de vocês e na volta a gente toca a matéria. Só assim, ó. Não tem muita enrolação. Eu vou tocando a matéria na volta. Quando a prova aparecer, ela vai aparecer, tá? Não tem essa de Paulo, deixa pra depois, deixa pra amanhã. Porque na verdade eu me programo para tirar minhas provas iniciais da rota dos outros professores. Vocês estão entendendo? Agora uma hora eu não consigo. E ela vai vir, eu vou marcar e... Tudo bem? Ninguém vai me reclamar. Do tipo, Paulo, troca aqui, troca lá. Não. Tá? Bom. Então semana que vem não tem aula. Estudem e passem e se divirtam, tá? Eu tenho notado assim, pessoal. Eu encontrei uma galera, nem sei aonde que eu encontrei. Ela disse assim, Paulo, larguei da tua cadeira porque eu não queria largar cálculo e álgebra porque... Cálculo e álgebra trampam isso e não trampam aquilo, sei lá eu, cara. Assim, é só um toque, cara, tá? Materiais de construção mecânica é uma cadeira importante em termos de engenharia para vocês. Faculdade é faculdade, tu acaba hoje, acaba amanhã. Essa cadeira, se vocês não aprenderem, vocês vão suar muito em termos de vida profissional, tá? Então, sei lá, não existe uma cadeira mais importante que outra ou menos importante, mas essa daqui te dá embasamentos de engenheiro para tua vida, para tu ganhar dinheiro, para tu ter ou não ter carro, para ir para a praia ou não ir, coisa assim, tá? Então não pensem que, bom, sei lá, uma cadeira é mais importante de ser aprendida do que ser passado até, tá? Mas enfim, é que tem uma galera aí, uns dois me disseram assim, Paulo, larguei a tua cadeira para passar em cálculo. Bom, quem sabe, né? Tem prova de cálculo amanhã. Não vi esse troço aqui. De economia também. As provas. Não vou conseguir, cara, mas já botei a matéria que vocês pediram, tá? Mas em geral, o que eu faço? Eu folhei todas as provas para quem não... Isso, para botar zero nas questões de zero, que depois eu me norteio no resto para corrigir. E as coisas não estão boas, hein, cara? Boa, sim. A de vocês eu não olhei muito, mas a outra turma foram mal pra caramba. Não sei se vocês foram melhor ou não, vocês devem ter perguntado eu sei sobre minha as nota provas, já. as provas eram diferentes. O que houve com esse troço aí, não é? Tá ligado, Tá. As provas eram diferentes, enfim. Mas em geral as provas não estão legais não, pessoal, tá? A galera gosta mais da P2, enfim, vamos ver, de repente, sei lá.
Todos. Então tá. Também. Tudo bem. Tudo F. Que tá todo mundo com essa cara dele. Não, tinha que justificar. Tinha que justificar as duas. Tá, mas deu? Depois conversa. Era sobre a prova, sobre a prova. Passou já, negão. E semana que vem começa tudo nos mesmos horários, né, pessoal? 10 para 5, tudo mais. Era aqui que a gente tava ou não? Isso aí, velho. Passa isso aí. Não, é isso aí. Eu nem vi no começo. Aqui já chegamos? Não, né? Não. Não. Tá, então vou tentar grudar você com a outra turma. Não vai ser muito fácil, mas... A outra turma está um pouco mais adiantada. Embora 90% esteja faltando também. Pessoal, assim, ó. Eu cheguei a falar alguns... O que eu comentei aqui? Só para que eu me lembre. O que tem, o que tem, o que tem. É isso? Sim. Então, rapidinho no primeiro. Aqui, ó. Se eu estou aqui em cima, eu tenho uma fase. Concordam? Sim. Fase de ligação dessa fase, qual é? É a mesma composição química da liga. Se eu te falar em composição, eu quero um número. Tanto por cento do elemento tal ou tanto por cento do elemento tal. Nesse nosso caso, eu não estou dando elemento, eu estou dando composto. Tudo bem? Não. Não, aqui eu estou dando elemento. Tanto por cento do elemento A e tanto por cento do elemento B. Tudo bem? Então, uma composição química, ali naquele L, eu vou ter 20% de quem? Rápido, pessoal, vamos lá. Perfeito. 20% de B e 90% de A. Certo? Aqui, no mesmo ponto, aqui embaixo, o que eu vou ter? 20%. Hã? Mesma coisa. Mesma coisa, a composição da liga é igual, a composição da fase é igual, só que são fases diferentes. Por quê? Porque uma está no sólido e outra está no líquido. Tranquilo? Isso daqui é o diagrama de solução sólida ilimitada. Por que ele é de solução sólida ilimitada? Porque todo ele... Porque o componente A e o componente B satisfizeram os 4 itens daquela regra de Humphrey, não sei das quantas lá, que era a diferença de raio de 15%, mesma eletronegatividade, mesma valência e mesma estrutura cristalina. Só assim eu tenho uma solução sólida de miscibilidade total. Tudo bem? No meio do caminho, o que eu tenho? Líquido mais sólido. O que a gente tem que aprender hoje rapidamente? Aqui me nucleia um líquido, um sólido, concordam? Sim. Quantas fases eu tenho aqui no meu dedo? 2. 2, quais? Líquido e sólido. Quem é que está no líquido? O que solidifica depois. Não. Quais os elementos que tem no líquido? A e B. A e B. Quais os elementos que tem no sólido? A e B. A e B. No sólido tem que ter mais de quem? Do que solidifica depois. Do que solidifica antes. Antes disso. No líquido tem que ter mais do que solidifica depois. Portanto, eles têm composições químicas diferentes. Concordam? Sim. A quantidade de sólido vezes a sua composição química e a quantidade de líquido vezes a sua composição química tem que bater na composição química de quem? Da liga. Da liga. Tranquilo? Tá. Então, aqui ó, eu nucleio um sólido com uma composição química. Aqui eu nucleio outro com outra composição química. Concordam? Sim. Então, na verdade, aqui, todos os meus grãos têm quais composição química? A mais B. A da liga, A mais B, concordam? Sim. Pô, mas como é que pode estar todo mundo igual aqui e aqui ser diferente? Porque vai ter mais de um do que do outro. Não, tu não me entendeu. Eu cheguei na linha líquidos, nucleei um sólido, concorda? Sim. Com uma dada composição química, mais de B do que de A. Eu baixo bem mais a temperatura, nucleei o quê? Outra composição sólida. Hã? Outra composição sólida. Composição. Não é sólido com uma outra composição química, concordam ou não? Sim. Diferente da primeira. Pô, mas sólido é sólido e sólido é sólido, concorda? Ah, tem mais de A do que de B. Tem mais de um do que do outro. Vai ter um pouco menos de B do que de A. Enfim, no primeiro sólido, muito B e menos A. No segundo sólido, quase muito B e menos A. Tudo bem? Chega na linha sólidos, o que acontece? Os dois não, todo mundo. Todo mundo está sólido. Certo? Então, quem é que eu vou ter? Um sólido em qual composição química lá? Com mais B ou com menos A? Com mais B. Está tudo Por sólido. que então? Por que mais B? Porque solidifica antes do que o A. Bom, não sei. E aí? Tem que decidir. Ah, tu vai ter com que solidificar menos antes do que o outro. É isso que eu estou perguntando, você não está alertando, mas... Aqui, ó. Eu cheguei aqui, muito B e pouco A no sólido, concordam? E o líquido? Muito A e pouco B. Cheguei aqui, meu próximo sólido, um pouco menos de B e um pouco mais de A, concordam? Sim.
Cheguei aqui, meu próximo sólido. Muito B, um pouco A. Menos B e mais A. Ou, sei lá eu. Tudo bem? Chegou lá embaixo, qual é a composição que eu tenho? Mais B e menos A. Não, lá embaixo eu tenho a composição química da liga, Marcelo. Tá? Concordam? Sim ou não? Sim. Bom, como é que eu tenho a composição química da liga se antes eu tinha um sólido com muito mais B e menos A, e depois um sólido com mais A e menos B, e será o quê? Porque é o meu conjunto, é a liga. Né? Hã? A liga é o teu conjunto. A liga é o teu conjunto, mas e aí? A soma sei lá, de 5 bananas tem que dar um pote de banana. Tu não pode somar 5 laranjas, 2 ovos e dar um pote de banana. Sim. E aí? Tem uma fase só. Hã? Tem uma fase só. Tem uma fase só assim, sólida. Tá isso. Tem uma fase só, tem que ter a mesma quantidade que foi dada antes. Tem. Me explica por quê? Como? Mágica? Isso que tinham antes. Ou tu acha que o sólido sai a passear? Não. O sólido que apareceu antes, apareceu. Sim. Tinha uma composição química. Diferente da de baixo. A composição dela vai ser diferente, mas vai ser gradativa, né? Até que vai chegar o último líquido, vai ter menos, vai ter uma quantidade diferente do primeiro líquido. Sim. Depois sobrando. Sim. E aí todo mundo vira sólido. Certo. E os sólidos lá embaixo, que composição química tem? A mais B. Ah, tá, mas qual? A mais B o quê? São todos iguais ou todos diferentes? Hã? Mas como é que pode ser todos Não, iguais eles se são antes eram diferentes. diferentes? Eles são diferentes, cara. Como é que pode ser diferente? É diferente ou igual? Não, eles são diferentes, porque Mas se são diferentes não é uma fase. Então o sólido se movimenta. Ah, tem uma boa lógica. O que é o sólido que se movimenta? Ele está buscando se equiparar ali, se igualar com os outros. Pior é que ele está certo. Na verdade, o que eu tenho? Eu tenho difusão no estado sólido ainda. Vocês estão me entendendo? Porque eu estou em alta temperatura. Então, se eu mantivesse... Tá me olhando, Murilo, né? Maurício? Murilo. Olha pra cá. Se eu mantivesse as composições de sólido que eu tinha antes, o que eu ia ter lá no meu estado sólido? Cada grão com uma composição química. Vocês concordam comigo? Pô, isso não existe. Cada grão com uma composição química ia quebrar. Vocês estão me entendendo? Sim. Então, o que acontece? A minha afirmação é que a cada temperatura, a mesma fase tem sempre a mesma composição química. Mesmo que em temperaturas superiores ela tenha tido outra composição química. Vocês estão entendendo? Sim. Então, se eu estou em 300, por exemplo, eu tinha uma composição química que nucleou. Se eu estou em 100, tudo difundiu e a minha nova composição química é mandada pelo diagrama de equilíbrio. Todos estão naquela composição química. Tudo bem? Exatamente porque tem difusão no estado sólido. Estão me entendendo? Então isso precisa ser entendido. Por isso que aqui embaixo está todo mundo igual. Tranquilo? Tranquilo. Então assim, ó. Qual é? Bom, é que aqui é solução sólida. Não adianta muito, tá? Então aqui está todo mundo líquido. Aqui eu tenho 100% de B e 100% de A. Agora a gente está vindo para cá, para esse segundo. Tudo bem? Quem é que eu tenho na parte azul? Líquido. Líquido com a composição química da liga. Concordam? Portanto, aqui o que acontece? Eutético. 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 Eutético, portanto, como a transformação é meio que instantânea, digamos assim, ó, eu tenho por baixo um grão de alguém e por cima linhas do outro, certo? Porque eu sempre tinha alguém que era grão. Quando solidificou e não cabe, eu mando para longe, tudo bem? Portanto, eu devo de ter a mesma disposição química lá dentro, o mesmo formato de todos os grãos. 100% de grãos iguais, então eu tenho essa mecânica. Hein? Alguém tem dúvida quanto a isso? Não? Então tá. Aqui no mais, quantas fases eu tenho? 2. Quais? A mais B. Não. A e B. 2 fases. Certo. Certo? Qual é a composição química da fase A? A. A. 100% de A. Qual é a composição química da fase B? Sempre de B. B. 100% de B. Qual é a proporção de A? Aí depende. Não depende de nada. Ah, vai ser igual, 50 ou 50. Não, nesse caso. A da liga. Quantidade total de Porque eles não se misturam. Então eu tenho tanto por cento de A, que era a mesma quantidade de A que eu tinha. Vocês concordam comigo ou não? Sim. Quanto é que bate ali? Sei lá, 60? 60? Tudo bem? 60% de A ou 60% de B? De B. 60% de B e 40% de A. Isso em termos de fase. Tudo bem? Por um acaso, tudo que eu estou falando é a mesma composição em termos elementares. Tudo bem? Mas a gente tem que entender isso aí em termos de fase. Beleza, gurizada?
Só para que eu me lembre, aqui no meio. No mais, quantas fases eu tenho? 2. Quais? A mais líquido. A mais líquido. Qual é a composição do A? A. Só Do líquido? A mais B. A mais B. Certo? Como é que eu sei o quanto de A mais B? Conforme vai chegando para a esquerda, eu vou tendo mais B e menos A. Não. Quanto no mais de A mais B eu tenho? Posso botar líquido dele. Não. Você pode repetir a pergunta? O quanto de A e B eu tenho no líquido? Você pega o total de A e tira do líquido. Não. Tu traz para a linha. Aqui, ó. Qual é a composição química do A? Por quê? Porque eu levo para a linha de solubilidade do A e vejo quanto é que tem. Entenderam ou não? Sim. Qual é a composição química do B? B. Porque eu levo para a linha do B e vejo quanto está sendo de B. Tudo bem? Aqui, qual é a composição química do... Pra lá e vai. Levo para a linha do sólido e trago. Qual é a composição química do líquido? Dá para do líquido. Isso. Levo para a linha do líquido, trago. Concordam ou não? Aqui, qual é a composição química do A? A. Levo para a direita e baixo. Certo? O último líquido vai ter qual a composição química? Da liga. Hã? Da liga. Do eutético. O último líquido, velho, olha aqui, ó. A minha liga tem essa composição química, Marcelo. Tá? O meu líquido aqui tem qual composição química? Bastante B e pouco. Essa daqui. Concordam ou não? O meu líquido tem essa composição química, não tem nada a ver com a composição química do líquido. Vocês estão entendendo ou não? Tá, pessoal? Então, o último líquido aqui, qual a composição química ele tem? Do tético. O eutético. Quando ele transformar, ele vai virar o quê? Sólido. Sólido. Um Ah, sólido eutético, um grão de eutético. Certo? Então, aqui, em qualquer região, que estrutura eu tenho? A mais Estrutura. Grãos de A e grãos de A mais B. grãos de A mais B, tá. E grãos de eutético, A mais B, concorda? Mas é grãos de A e grãos de eutético. Concordam? Aqui desse lado, Grãos de B e grãos de A. mesma coisa. Carlos, olha pra cá, Carlos. Não, eu tô olhando. Tá? Então, grãos de B e... Grão de tético. Não, aqui eu tenho grãos de B e líquido. Ah, não, achei que era. Concordam? eu não estou enxergando não, professor. A tu não enxerga grãos de B e líquido aqui? Não. Por quê? Porque eu não entendo porque de um lado tem grão de A mais eutético e do outro lado tem grão de B Porque de mais... um lado eu tava aqui, eu não tava lá. Tava na linha de Eu tava abaixo da sólido linha. ali. Agora aqui embaixo da linha eu tenho grãos de quê? De B mais eutético. Mais eutético. Certo? Aqui eu tenho B, nem grãos são ainda, né, pessoal? Aí tá líquido ainda. Na verdade são coisas, são núcleos mergulhados no líquido. Concordam? Eles só viram grão quando está todo mundo sólido. Tranquilo? Júlia? Bueno, agora vamos para esse, então. Aqui o que é? Eutético. Eutético. Qual a fase que eu tenho no sólido? Alfa e beta. Alfa mais beta. Concordam? Quem é que tem em alfa? A. Mais A. Tudo bem. Mais A do que B. A e B. Quem é que tem em beta? Mais Mais B. B do que A. Mais B do que A. Mais B e A. Concordam? As composições mudam ou não? Sim. Aqui eu tenho uma composição de alfa e beta. Concordam? Sim. Aqui outra e aqui outra. Certo? Certo. Entendeu? Composição química da liga aqui é do eutético sempre. Tudo bem? Todos os grãos vão ter a mesma composição química e o mesmo aspecto. Tranquilo? Aqui, líquido mais beta. Concordam? Aqui, Alfa. Alfa mais e líquido. líquido mais alfa. Tá? Na verdade, a última composição do alfa é qual? Do alfa. A. Essa. E a última composição do líquido? É o tete. Essa. A última composição do beta? B. B não. Beta. A última composição do beta é esta. Tá, é de lá. Vocês estão entendendo? A última composição do beta aqui, nessa região. Vocês estão entendendo?
Porque a composição dele sempre vem para a direita, concordam? Então a última aqui é essa. Aí quando vem para baixo o beta vai mudando, não concordam? E aqui vai mudando também o alfa. Tranquilo? É isso que está acontecendo aqui. Vamos dar uma olhadinha rápida nesse lado aqui. Líquido, quando chega aqui... Não entendi, fala um pouco mais. Alfa mais líquido. Começa a aparecer alfa, concordam? Quando chega aqui, o que acontece? Começa a desaparecer o líquido. Começa a ficar só alfa. Por que fica só alfa? Como é que... No gráfico tá ali só alfa, né? Não, tudo bem. Por quê? Porque começa a solidificar. Não, já começou a solidificar lá em cima. Não cabe. Porque naquela temperatura, o que acontece? Não cabe o líquido dentro do alfa. Não cabe o líquido no alfa. Aumenta a solubilidade do B no A. Não é isso que está acontecendo? Aqui, não está aumentando a solubilidade do B no A? Não está aumentando aqui, pessoal? Então, quando chega aqui, como aumenta a solubilidade, todo mundo cabe o quê? Cabe mais B no A, concordam? Sim. Portanto, todo mundo alfa. Concordam ou não? Com qual composição química? Hã? A mais B. Qual, velho? Não dá pra ser genérico. Qual? A da liga. Tá, não preciso que me fale isso, velho. Tá? Com a composição original da liga. Baixo mais? Ali. Mesma coisa. Mesma coisa, mas... E chega aqui, o que acontece? Solidifica? Não. Nessas Aí na direita temperaturas. não vai estar sólido. Não, solidificar não, porque a gente já tá sólido desde aqui. O alfa é uma fase sólida. A única fase líquida que tem aqui é o líquido, velho. É a mesma coisa, né? Como assim? Então explica pra mim, cara. Tem mais, tem menos A. Menos B. Vamos de novo. Todo mundo líquido. Chegou aqui, grãos de... sólidos de... Da liga. Sólidos da liga. Alfa. Alfa. É que não dá, velho. Na prova vai ter que ser como eu tô pedindo. Não dá. Se vocês botarem diferente do correto, na prova não vai rolar, tia. Só isso. Todo mundo líquido. Chegou aqui, nucleia sólidos de... Alfa. Perfeito. Sólidos de alfa, com uma dada composição química. Concordam? Sim. Continua baixando, vai mudando o quê? Composição química do alfa e da liga. Concordam? Chega a uma certa hora, aumenta a solubilidade de quem em quem? Do B no A. Concordam? Se aumenta a solubilidade do B no A, a solubilidade de alfa por B aumenta. Beleza. Aumentando a solubilidade de alfa por B, cabe todo o B da liga aonde? No alfa. Portanto, todo mundo alfa. Tranquilo? Chega lá embaixo, Diminui a solubilidade. diminui a solubilidade, portanto não cabe mais o quê? O B no alfa. Todo o B da liga no alfa. Vai É no A, perfeito, bem. Tá? Portanto, quem é que sai? O B sai e vai ficar no O alfa. B sai. Esse B fica como? Mais B Segunda que fase? alfa. Mais B do quê? De Que A. Mas fica a nova fase, concordam? Seria a segunda fase agora. Que segunda fase é? B. Hã? B. B não. Beta. Beta. Então, esse cara que está aqui, ele é composto de quem? Alfa mais B. Alfa Mais beta. e beta. Concordam? Algum dele está na cariotética ou não? Não. Não. Por quê? Não está na composição química do eutético. Porque só falando melhorzinho, porque nunca teve nenhum líquido na composição química do eutético. Tá me entendendo? Só vira eutético quando o líquido transforma Isso é. com a composição química do eutético. Entenderam? Aqui, qual é a composição química do último líquido? Isso, uma pergunta. Isso seria porque não dá tempo dele sair. Porque ele virou autético, ele já transforma direto. Não dá tempo do beta sair. Quando ele vira eutético, É. o beta tem que sair. Mas não sai para tudo quanto é lado. Ele não forma um grão de beta e um grão de alfa. Sim. Não consegue caminhar tanto. Entendeu? Só vira eutético porque a transformação é instantânea. Aí não dá tempo dele sair todo dali. Não dele sair dá. Mas não pra longe. Ele vai Isso, ficar não perto. dele se juntar, não dele se acolherar uns dos outros. Tá. Entendeu? E formar um grão. Então ele fica lá distribuído como alfa e beta, alfa e beta, alfa e beta. Show. Tudo bem? Então assim, Danilo, ó, eu só não tenho eutético aqui porque eu nunca tive nenhum líquido nessa composição química.
Tá me entendendo? Por quê? Porque o último líquido que teve tinha qual composição química? Alfa. Esta. Não, como alfa. Alfa Do não. canto, né? Não. O último líquido, qual composição química que tinha? Tinha composição de lá. Esta daqui. Tá? Mesmo que eu esteja nessa linha agora aqui, ó. Qual é a composição química do último líquido? Se estiver nessa linha aí, vai ser Alfa mais Vai ser aqui, ó. Mas não chega no eutético ainda. Estão me entendendo? Nunca vai virar um eutético. Vai sempre virar o quê? Grãos de alfa com partículas de beta lá dentro. Estão me entendendo? Tudo bem, pessoal? Ele só vai ter grãos eutéticos, então, depois que, se não pegar nunca nesse azul escuro aí. Nesse aqui, exatamente. Quanto mais pro lado do eutético, mais grãos ele tem. Quanto mais para o lado do eutético, mais grãos de eutético. Quanto mais para o lado do eutético, mais grãos de eutético. Tudo bem? Tem mais grãos energéticos, assim, quanto mais chegar naquele ponto. Quanto mais perto daqui, mais grãos iguais. Certamente. Isso está claro ou não, pessoal? Sim. Isso não é tão óbvio. A galera que não está vindo em aula vai gramar para chegar nisso. E na volta não tô nem aí pra esses caras, vou tocar matéria. Bueno. Deixa eu fazer uma outra pergunta então. Isso aqui a gente já viu tudo? Tá. Então, deixa eu começar por onde? Lá, por aquele mais. Vamos de novo. O mais lá no meio desse diagrama. Tudo bem? Só para que eu entenda, qual é que é aproximadamente a composição do líquido? Composição química do líquido? Me dá um valor aí, filho. 70. Ótimo, tu tem que começar a me falar direito agora então. 30 de quem e 70 de quem? 30% de líquido. Não, 30% de líquido não. 30 de ar. Eu estou te perguntando a composição do líquido, tu vai me dizer que a composição do líquido é 30 de líquido, não dá. 30 de ar. 30% de ar e 70% de B. É isso? Ao contrário. 30% de B e 70% de A. Essa é aproximadamente a composição, onde é que eu estou aqui, né? Do líquido, concordam ou não? Ah, eu vou puxar pra cá. 30% de quem? De B. De B. Aqui é 100% de A, velho. E aqui é 100% de B. Tudo bem? Então, 30% de B e 70% de A, concordam? E do sólido? Esse é o contrário. Dorme funcionando. 80-20, pode ser? 80B, 20, De A. 20A. Como é que isso aí vai dar uma composição química? Qual é a composição química da liga? Aí 50-50. Bate 50-50 aqui? Tá, 50-50, tudo bem. 50-50. Como é que aqueles 80-20 e 30-70 vão bater em 50-50? É porque... Falou isso na última aula ainda. É porque é porcentagem que tu tá falando, agora tu tá dizendo o total, né? Marcelo, tá entendendo, não tem que me falar direito, tá? Então, na verdade eu estou te falando que cada fase tem uma composição química, é isso que eu estou falando, concordam? Sim, Que juntando a as duas composição, fases. que a composição da fase líquido é 30-70, né? E que a composição da fase sólido é 80-20. Concordam? Como é que isso daí vai bater 50-50? É porque tu tem 30-70 da fase líquida. E ela é só uma porcentagem do teu total. Perfeito. E tu tem 20 80-20, tem que falar nessa linha. Tu tem Se é 80-20 30-70 é 80-20. e tu tem 80-20 na fase sólida. Sólido. Que é uma Que porcentagem. é uma porcentagem do total. teu total. Juntando as tuas duas porcentagens vai ter o teu 100%. Juntando o Não, teu... Vai é, ficar mas é líquido. teu 100%, que é quem o teu 100%? Só líquida. Que é o quê? Líquido mais Que é o líquido mais o sólido. Não. Não, Que é o não. A mais B. Que é o A mais A B. mais B. 50-50. Entenderam? Se então juntar a quantidade com composição química, tem que bater 50 de um elemento e 50 do outro. 50 do outro. Nesse caso, né? Não, em todos os casos. 50-50? Ah, não. Nesse caso? Não, 50-50 nesse caso. Tá? Como é que eu sei ali a quantidade de sólido e a quantidade de líquido? Quantidade de líquido traz para a reta do líquido e a de sólido para o... Isso não é quantidade, isso é composição química.
Agora entra naquela que a gente já viu antes, de pegar. Agora é a regra da alavanca. Como é que é? Como é que é, não? Pegar o... Tá, puxa, por exemplo, puxa pra linha do líquido, traz pra baixo. Pega aquela tua porcentagem ali e divide pelo total, né? Não, pelo que salva. Dentro do explicando eu não entendi. Traz para baixo, tipo. Na verdade, o que vocês têm que se ligar? Ó. Isso daqui, vamos dizer assim, quantas fases eu tenho aqui? Ó, onde está a minha lâmpada? 2. Aqui, 2. aqui 1. e aqui. 1. Portanto, só nisso aqui que é possível ter duas fases, concordam? Sim. Portanto, só nessa linha que tu tem possibilidade de ter duas fases. Portanto, aquele intervalo é que delimita 100% de duas fases. Vocês concordam comigo? Sim. Então, se eu estou num pedaço pequeno de todo o intervalo, eu estou numa quantidade pequena do intervalo. Mas o que sobra é a quantidade do outro elemento. Vocês não concordam comigo? Porque eu quero te dizer assim, ó. Se daqui a aqui é toda a quantidade de duas fases que eu tenho, vocês concordam comigo? Essa quantidade aqui é o quê? É uma certa quantidade, é um percentual do total, não concordam? Sim. E esse percentual é pequeno ou é grande? Pequeno. Pequeno, beleza. Esse percentual é pequeno, né? Bom, então se eu tô aqui, se a minha composição química é essa daqui, ó. Estão enxergando? Sim. Composição química da liga. Tá. É essa daqui. Portanto, esse percentual aqui é o percentual de quem? Por que é de líquido? Hã? Não entendeu o que eu falei? Não consegui entender isso. Composição química da minha liga é essa daqui. Tudo bem? Tudo bem. Eu estou aqui no mais. Vou mudar. Estou no mais, concordo? Tá. Portanto, o meu total de fase é esse. Isso. Certo? Certo. Bom, se eu estou aqui no mais, essa quantidade daqui até aqui é um percentual da fase que eu tenho. Concordo? Das fases que eu tenho. Sim. E essa daqui é o outro percentual. Sim. Certo. Concordo comigo? Então, esse percentual é o percentual de quem? Do sólido. Do líquido. Então, vou explicar por quê. E este percentual é o percentual Do sólido. do sólido. Concordo? Vamos mudar. Vamos dizer que eu não esteja mais nessa composição química, mas nessa temperatura. Tudo bem? Só um pouquinho. Eu estou nessa composição química aqui agora. Ó. Aqui. Pode ser? Portanto, nessa composição química e naquela temperatura, eu estou aqui. Onde está meu dedo? Tranquilo? Tá bom. Nessa composição química e nessa temperatura, você acha que eu tenho mais líquido ou mais sólido? Não é só. Tem mais sólido. Não é só. Tem mais sólido aí. Eu acho que eu tenho mais sólido. Mas eu não estou mais perto do de menor ponto de fusão. Hã? Sim, então de maior ponto Sim. de fusão já sou de Eu fora. tenho mais líquido. Se eu estou nessa composição aqui, ó, eu não estou mais perto do de mais alto ponto de fusão? Sim ou não, pessoal? Sim. E eu já estou numa temperatura bem longe da temperatura de fusão dele, concordam ou não? Portanto, essa quantidade pequena aqui é a quantidade de quê? Líquido. Vamos de novo, pessoal. Aqui, ó. Na temperatura do mais, só na temperatura do mais. Tudo bem? Olha, eu estou nessa composição química aqui. Portanto, eu tenho 85% de B. Concordam? Se o ponto de fusão de B for 1100 e eu estou a 800, isso quer dizer o quê? Tem mais líquido do que sólido. Como é que eu vou ter mais líquido se eu já estou bem abaixo do 1100? Ele funde a 1100, portanto ele também solidifica a 1100, Marcelo. É isso que tu não está entendendo. É, se ele solidifica a 1100 e eu estou a 800, o que eu já tenho? Só sólido. Só não. Mas tem muito mais sólido que. Ah, muito mais sólido. Concordam ou não? Então, se eu estou aqui, ó, 85,15, nessa temperatura, essa quantidade aqui é a quantidade de quê? Mais sólido. E o resto já tá tudo sólido. Porque o resto já está tudo sólido.
Concordam ou não? Quanto mais para a esquerda. E quanto mais para a esquerda, mais líquido. Portanto, essa quantidade aqui seria a quantidade de quê? De sólido. Então, se eu tivesse nessa ação química e nessa temperatura, esta quantidade seria a quantidade de quem? Sólido. Sólido. E se eu tivesse nesta ação química e nessa temperatura, esta quantidade aqui seria a quantidade de quem? Líquido. Líquido. Estão entendendo? E da mesma maneira aqui, ó, se eu estou aqui nessa temperatura, essa quantidade grande aqui é a quantidade de quem? Sólido. Sólido. E esta, Líquido. líquido. É que daí tem pouco líquido, muito sólido. Certo? Aonde? Ali onde tu estaria. Onde eu já vários lugares. Ah, agora já nem lembro mais. Né? Mais pra Aqui, Não, no outro lado. no outro lado. aqui, Mais sólido pouco e muito líquido e muito sólido. Show. Está mostrando. Entenderam, pessoal? Isso é a regra da Avanto. Tá? Eu resolvi explicar para vocês ali, mas a gente vai ver em qualquer outro lugar. Mas por que eu estou indo daqui até aqui? Porque essa daqui é a linha onde coexistem as duas fases. Vocês estão entendendo ou não? Sim. E aqui nesse mais, qual é a quantidade de líquido e de sólido que eu tenho? Eu divido este cara pelo total. Concordam? Vai dar o quê? 50-50. Hã? Metade? Não, vai dar a quantidade de quem? Esse cara pelo total. Quantidade? Isso não é grave, vai dar a minha quantidade de sólido. Só que o sólido é 100% A, concordo? Então vai dar a minha quantidade do que está do outro lado, que é quem? Sólido. Sólido. E essa quantidade daqui até aqui vai ser quem? Líquido, que tem qual composição química? A e B, quanto? Essa daqui, ó. Traz para a linha e vê o quanto. Tá? Nesse mais aqui, quais as duas fases? Líquido e beta. Líquido e não. B. Líquido e B. Ou seja, não, desculpa. A fase não é B. Quais as duas fases? Líquido e sólido. Qual a composição química do sólido? 100% B. Tá? Então, líquido e sólido com a composição de 100% B. Essa distância daqui até aqui, dividido pelo total, é o quê? Quantidade de líquido. Quantidade de líquido. E essa daqui até aqui, Quantidade de sólido. quantidade de sólido. Qual a composição química do líquido? B. Joga pra cá e baixa. Ah, mas... Tá? Lá a mesma coisa. Nesse mais, essa distância daqui até aqui dividido pelo total é quem? Sólido. Sólido. Qual é a composição química do sólido? Alfa. Alfa. Não. Alfa não é uma composição química. A composição química do sólido é tanto por cento de A e tanto por cento de B. É, tudo bem. Pouco A e muito Não, muito Não, A e muito- pouco B. muito A e pouco B. Tá? Mas a fase que eu tenho no sólido é a fase alfa, que é composta de tantos por cento de A e tantos por cento de B. No líquido, qual é a fase que eu tenho? A mais B. Fase líquido. No líquido eu tenho a fase líquido. Composição química da fase líquido. A mais B. A mais B. Leva pra lá e baixa. Tudo bem? Então tá. O eutético aqui ele é composto de quem mesmo? Só para que eu me lembre? A e B. Não. Alfa e beta. Aqui ó, alfa e beta. Aqui o eutético é composto de quem? A e B. Certo? Então tá. O que nós falamos? Eu fiquei em dúvida numa coisa aqui. Quando tu puxa pra linha, ali no segundo gráfico ali, eu não puxo pra linha do eutético ali pra achar o valor do líquido? Da O valor do composição- líquido, não. Da composição. Não. Tu não busca para a linha do eutético. Tu busca para a linha do líquido. Para a linha que determina a solubilidade naquela temperatura. Tu tá me entendendo? Tá, e quando que eu vou puxar pro eutético? Só se tu pedir ou não? Não, tu não me entendeu. Tu sempre vai puxar para aquela linha. Alguma hora aquela linha vai bater no eutético. Mas tu tá puxando para a linha, tu não tá puxando para o eutético. Tá me entendendo? Aqui ó.
eu estou puxando, nessa temperatura eu estou puxando para a linha. Nessa temperatura eu estou puxando para a linha. Nessa temperatura eu estou puxando para a linha também. Só que nessa temperatura química a linha é quanto? Bate na do eutético. Só para essa temperatura, entendeu? Depende da temperatura, então. Claro. Tudo tem a ver com a temperatura que tu tá. Tá? O que a gente tem que saber então no diagrama de fase, pessoal? Vamos lá, velho. Tu tá dormindo. O que eu tenho que saber? Eu tenho que ter a informação da composição química da liga. Concordam ou não? Sim. O número de fases que eu tenho. A composição química de cada fase. E a quantidade de fase. Concordam? Essas são as 4 informações que eu tenho. Tudo bem? Então tá, então vamos trabalhar. Vamos tentar pegar outra turma. Então, o diagrama de fase nos fornece informação sobre os seguintes critérios de análise da microestrutura. 1. Fase presente. 2. Composição química das fases. 3 fases. O que é uma proporção? Quantidade. Quantidade. O que nós vamos ter que gravar? Porque eu vou encher o saco de vocês. Proporção vezes a composição química de um dado elemento naquela fase, somado com a proporção vezes a composição química do mesmo elemento na outra fase, tem que dar o quê? Quantidade de elementos na liga. Quantidade desse elemento na liga. Bateria. Fechou? Tá, pessoal? Não é a quantidade da liga, é que eu falei diferente. Que seria o total desse elemento. Seria o total desse elemento. É Tá? a Só quantidade. que não o total da liga, porque eu falei só de um elemento. Tudo bem? Tá bom. É uma barata que está esquerda, professor. Bom, fio dental já caiu. Mas nem vi, né? Não, caiu de sono aí, final de semestre, não sei nem Eu pensei pensar. outra Caiu no coisa. sono, vou lembrar disso quando for avaliar tua prova. Porra, não consigo nem pensar, professor. Tô na boca malhada. Cheguei em casa ontem, minha namorada falou, pô, tá a cara da Frug. Eu, como assim, demolido, só olheira, cabelado. Quem disse isso? Minha namorada. Que Ah, pena. mesmo do Pedelão ou não? Que pena. Quem? Que pena. Pé de lã. Uma pena. Olhou na minha cara e falou, porra, gordo, tá a cara da Furg. Eu, como assim? Eu acho que tu tá com problemas Virado de conjugais, né? olheira. Eu sinto te dizer que tu tá com problemas conjugais. Bata, põe. Que pena, adorei. A cara da Furg. Tudo bem aqui então, pessoal? Tá, então eu não vou ficar explicando tanto tempo quanto na outra turma, vamos tentar tocar reto. Tá com vocês, rapidinho. Vamos lá, velho. Quer papel emprestado, caneta ou não? Não? O que tá com nós, né? Vamos lá? Quantas fases Isso estão? daqui é um diagrama de admissibilidade limitada, nós estamos voltando para o mais fácil. Quantas fases em cada ponto? Qual a composição química de cada fase? E qual a proporção de fase? Vamos lá? Pô, no A ali tá presente uma fase. Tem uma fora, né? Vamos lá, pessoal, vamos lá. Vamos lá, galera. Os BC são duas fases. Cadê lá que ele entra e sai da casa dele Ah, sem vai. ninguém ver, velho. Silêncio, faz o menor barulho. Esse seu Agora deixa eu vir assado aí dia 29, Paulo ao invés de lá, né, comer o churrasco com nós aí, ó. Não dá, velho. Vai abandonar a turma. Vamos lá, gurizada, vamos lá, tia. Pô, no A eu tenho uma fase. Quantas fases eu tenho no A? Uma. Uma. No B. Composição química. Xarope. Xarope. Não pode falar isso, cara. Presta atenção, velho, senão eu vou te dar mal na prova. A mais, Qual a composição química da fase que tem em A? A mais açúcar. Quanto? 20 de açúcar e 80 de água. Essa é a composição química desta fase. Qual a proporção da fase que eu tenho no A?
Qual a proporção de fases no A? 100% A. 100% o quê? A. 100% líquido. Concordam? Líquido com a composição química 20-80. Qual a composição química da mistura inicial? Hã? Qual a composição química da mistura inicial, pessoal? A mesma. A mesma, porque eu só tenho uma fase. 20-80 também. Tranquilo? Então, com isso a gente matou fases presentes, composição de cada fase e proporção da fase. Concordam? Sim. Se eu pedisse para vocês provarem isso, como é que vocês iam provar? Que equacionamento matemático vocês iam largar para mim para provar isso? Hã? Agora eu quero uma prova. Me faz um equacionamento matemático. É média ponderada. Isso, a média ponderada, como é que é? Então me escutem aí, ó. A prova diz que o percentual de A tem que ser igual a 1 vezes... De A não, desculpa. O percentual de açúcar tem que ser igual a 1 vezes 0,2. E o percentual de... Desculpa. O percentual de açúcar tem que ser igual a 1 vezes 0,8. E o percentual de água tem que ser igual a 1 vezes 0,2. Concordam ou não? Não. Então vamos lá. 1 vezes 0,8 vai te dar número pequeno. É, eu vou explicar por 1 vai dar. 1 vezes 0,8 dá quanto? 20%. 1 vezes 0,8 dá 80. É, tudo bem. Então 1 vezes 0,8 vai te dar o quê? Percentual de quem? De água. De água. Por que que 1? De onde é que veio esse 1? O que que é esse 1? O 100%, beleza. Na verdade, corretamente falando, seria 1 vezes 0,8 mais 0 vezes 0. Certo? E corretamente falando seria percentual de açúcar igual a 1 vezes 0,2 mais 0 vezes 0. Tá me entendendo? Então assim eu provaria, tranquilo? Vamos ver o que ele bota ali então. Opa, ele vai direto para a fase B. Então vamos para B agora. Duas fases. Quais? Líquido mais açúcar sólido. Tá, mas vamos chamar ele chama de xarope ali, né, pessoal? Xarope mais açúcar. Tudo bem? Composição química do xarope. Água mais açúcar. Deixa eu ver de novo. Composição química eu quero um número. Tô pedindo um número. 80-10 não dá. De quem, velho? 90 de água. 90-10 é a composição de quem? Xarope? Do xarope é 65 de açúcar e 35 Não. de água, né? Não. Vamos de novo. Deixa eu inverter o tipo de pergunta para vocês então. Vamos começar por outra linha. Qual é a composição química da mistura aqui? Não, composição química da mistura é 90-10. 90 de açúcar e 10 de água. É o que eu misturei. Concordam? Essa mistura, 90 açúcar, 10 de água, quantas fases eu tenho? Duas. Uma é açúcar e a outra é água e açúcar. Beleza? Composição química da fase de água e açúcar. Vai puxar pro limite. O limite de solubilidade naquela temperatura. 65. Não. 70. 70-30, tá bom pra vocês ou não? Tá? E a composição química do açúcar? 100% açúcar. Traz para outra. Certo? Quantidade de açúcar e quantidade de sólido. Desculpa.
Quantidade de açúcar e quantidade de xarope. Hã? Não, tem que somar as duas agora. Soma a quantidade de açúcar no xarope e soma a quantidade de açúcar sólido. Ah, mas aí é muito endiado. Como é que eu calculo, de um jeito fácil, quantidade... Felipe, quem eu botaria no papel? Puxando B pro limite sumido. Tá, então não, mas fala então, fala aí. Quantidade de açúcar é igual a quanto? Quanto eu boto no papel ali? Eu preciso de 4 números. 0,7 seria vezes... Hã? 0,7 vezes... 0,7 vezes não. Se botou vezes já morreu. Quanto eu botaria no papel para saber só a quantidade de açúcar? Não, 90 menos 70. 90 menos 70, foi 70 que a gente concluiu ou não? Foi. 100 menos 65. Não, aí já deu errado, não pode. 70 menos 100. Não, 70 menos 100 também está errado. Sobre 100 menos 80. Não pode, irmão, tu não pode estar usando muita coisa diferente. Tu tá me entendendo? Tem 70 dividido por 100 menos 70. Sim. Tá entendendo? Porque é o mesmo valor. É. Tá? E não pode ser 70 menos 100, daí inverte. Não, só falei errado. Não, tudo bem. Então, aqui ó, é este valor. 90 menos 70. E não se esqueça que esse valor tem que bater com o que vocês pegaram antes de composição química, né, pessoal? Se na prova ele for diferente do que vocês botaram, tá errado. Então, 90 menos 70 dividido por 100 menos 70. Isso é a composição química de quem? Desse cara aqui. Concordam? Tá, e 100, e aí a composição química do outro? É o que falta, concordam? Mas não vai me adiantar, vocês vão ter que equacionar para mim. Como é que eu equaciono? 100 menos 90 sobre 100 menos 70. 100 menos 90 sobre 100 menos 70. Tudo bem? Agora provem isso para mim. Me escrevam a equação para provar isso aí. Escrevam a equação para provar isso aí, pessoal. Vocês não me entenderam? Calcule. Não, eu quero que tu... Qual é a única... Vamos mudar. Qual é a única coisa que tu realmente tem certeza que está certo aqui? O que tu acha, Gabriele? Qual é a única coisa que tu tem certeza absoluta que está certo de tudo que a gente fez ali? Composição. Hã? Composição. Quem é que falou? Composição de quem, bro? Da liga. Da liga. Portanto, é com ela que tu tem que provar seja o que for, concorda? Concorda ou não? Portanto, a tua quantidade de B tem que ser igual a quem? B não, desculpa. A tua quantidade de açúcar... Não. É 90, isso a gente já viu. A soma da mistura vai dar 90. A soma da mistura tem que dar 90. Ah, esse daí também não entendi. O açúcar, mas o açúcar sólido tem que dar todo o açúcar da liga. O açúcar no líquido mais o açúcar sólido tem que dar o açúcar da liga. Essa é a única verdade que a gente sabe. Concordam? Qual é a quantidade de açúcar que eu tenho? Qual é a quantidade de açúcar que eu tenho? (90). Tá? Então, se tu botar ali, ó, percentual de açúcar tem que ser igual a quem? Não, tudo bem, mas isso aí tu vai verificar o resto da tua conta. Tu sabe que isso é verdade, mas percentual de açúcar tem que ser igual ao percentual de açúcar no líquido. Quanto que é o percentual de açúcar no líquido? É o quem? 70? Não. 90?
Não. O percentual de açúcar no líquido, é isso que eu estou perguntando? Desculpa, o percentual de açúcar no líquido não é 70. O percentual de açúcar no líquido é 0,7 vezes... Por que 0,9? 90. Não. O percentual de açúcar no líquido é o quanto cabe de açúcar no líquido vezes a quantidade de líquido. Concordam ou não? Então vai ser o limite de solubilidade vezes a quantidade de líquido que tem ali. Exatamente. Não é isso? Não é o que eu tenho dito todo o tempo? Sim. Então, o percentual de açúcar vai ser igual a 0,7. Concorda que era 0,7 que vocês escolheram a solubilidade? Sim. 0,7 vezes a quantidade de líquido que eu tenho. Quanto que é a quantidade de líquido que eu tenho? Hã? Não é 0,9, velho. Vocês não calcularam ali? Tu me disse tudo certo, só não calculou. O que tu falou, irmão? Tu falou? A quantidade de líquido é quanto? 90 menos 70 sobre 100 menos 70. Não. 100 menos 90 dividido por 100 menos 70. Concordam? Quanto é que dá isso? Um terço. Hã? Um terço. 30? Certeza? 33. Um terço? Hã? Um terço. 33%? 33,33. Então, a quantidade, então na verdade o que eu vou ter aqui, ó? Quantidade de açúcar é igual a 0,33 vezes 0,7. É isso ou não? Não. Isso é a quantidade de açúcar onde? No No corpo. líquido. Mas a quantidade de açúcar tem que ser a quantidade de açúcar no líquido mais quem? A limite-solubilidade vezes a quantidade de açúcar vezes 0,7 vezes 1. Não. Calma aí, peraí. Segura o tranco, deixa eu continuar então, só já te falado. Então é 0,33 vezes 0,7 mais o açúcar sólido, que é quanto? 1 vezes 1 vezes 0,2. 1 vezes 02. 0,2. Por que 0,2? Sobra. Sobra. Vezes quem agora, irmão? 0,66. É, na verdade sim, mas eu não vou gostar se tu me botar isso aí. Na verdade, vezes 90 menos 70 dividido por 100 menos 70. Concorda ou não? Sim. Sim ou não, pessoal? Ah, meu Deus. Concordam então? Tá bom, só que tá errado. Por quê? Vocês não têm que me botar na mesma ordem ainda. Tá? Porque antes vocês me botaram 0,33 vezes 0,7 mais 0,66. isso, aí agora tá certo. Mais 0,66 vezes 1. Se tu me botar mais 1 vezes 0,66 eu vou te dar errado. Por quê? Porque é a mesma coisa tu dizer que tu tem 100% de açúcar. Pessoal, e aí? Quem é que não está entendendo o que eu estou falando? Pô, levantem a mão, tia. Na verdade é assim, ó, todo mundo é engenheiro. Eu gosto de partir do princípio que todo mundo pensa da mesma maneira que eu. Então se eu falar e não está entendendo, eu estou achando que vocês estão entendendo sem eu botar no papel. Para mim, ótimo. Foi isso que tu tinha pensado agora? Então tá. O que eu escrevo ali então para fechar a conta? Diga então que eu volto aqui. Se todo mundo entendeu. Vamos lá. O que eu escrevo aqui para fechar o cálculo? Quantidade de açúcar, percentual de açúcar é igual. Tá, mas só aí que tá, ó. Não se esqueçam que em prova eu não sou tão bondoso assim, eu preciso ver que tu realmente sabe o que tu fez, entendeu? Até para ver se não deu um acaso, se os teus pontos são os mesmos, tá? Então tem que ser igual a... 100 menos 70. Beleza, 100 menos 70. 100 menos... Não, 100 menos 90. 100 menos 90. Agora sim, 100 menos 90 vezes 0,7. 0,7.
mais mais 90 menos 70 sobre 100 menos 70 vezes 1. Essa equação somada aqui tem que dar quanto? Percentual de açúcar. 0,9. Tá? E se fosse para o percentual de água? Tá, 90 menos 70 sobre 100 menos 70 vezes 0,1 não, 0,3 Então, 100 menos. E aí? Menos 10. 100 menos 10. 100 menos 90. Sobre 100 menos 40. vezes Vamos lá, gurizada? 0,7 Pô, como é que eu... O que eu tenho que calcular agora, pessoal? O percentual de água onde? O percentual de água no líquido. Qual é o percentual de água no líquido? Não, nem dá o valor fechado. Qual é o percentual de água no líquido? É a composição química da água no líquido vezes a quantidade de líquido. Qual é a quantidade de líquido que eu tenho ali? Como 10? Tá, mas me dá como a gente estava indo. A quantidade de líquido que eu tenho ali é 100 menos 90, não é? 100 menos 90 dividido por 100 menos 70. Isso aqui dá 30? 33 33. Multiplicado por quem? quantidade de líquido Quantidade, mas isso aqui não é a quantidade de líquido? vezes Vezes a composição química da água no líquido. Quanto que eu tenho de água no líquido? 0,3. Eu não tenho 0,7 de açúcar? Eu tenho 0,7 de açúcar, eu tenho 0,3 de água. Concordam ou não? Me resolvam essa equação aqui, me digam quanto é que dá. Quanto? 100 menos 90 dividido por 100 menos 70 vezes 0,3 a 0,1. Não, 0,9. Bota assim, ó. 0,1, então tem coisa errada. vai dar 0,9 Se você 0,1, 0,9, você decide, tem coisa errada, tem, né? Eu tenho 0,1 de água ou não? Tenho ou não tenho? Não. Tenho ou não tenho, pessoal? Então tá certo, não tá errado. Cara, esse é meu papel. Meu papel é confundir vocês, até que vocês não vão ser mais confundidos por mim. Quanto é que dá isso aqui? 0,1 ou 0,9? 0,1. 0,1 é a mesma coisa que 10%, concordam? Quanto que eu tenho de água no meu sistema? 10%. Então tá certo. Não tenho 10% no meu sistema? Não? Então fechou.
Certo ou errado, pessoal? Bom, e a coisa vai assim, uma hora vocês vão pegar, mas vamos lá. Tá, pessoal? Então, acho que era bom vocês anotarem aquilo ali. Anotem depois, vamos ver. A aula acaba que hora mesmo? 6h30. Vamos lá. Então vamos matar o C agora. Não dá pra anotar essas coisas, cara. Virada, cara. Eu estou vendo direto. E o C, pessoal? Deixa eu só me lembrar as coisas que vocês... Pessoal, assim, ó... Não, agora a gente vai ver no próximo ali, tá? Se eu só me lembrar os pontos que vocês escolheram aqui, era quanto? 70-30. E 90-10, né? Tá. Então vamos lá, vamos pro C. Qual a composição química da mistura no C? 75. Quanto? 75 de açúcar. 75 de açúcar. Tá bom. 75 de açúcar. E 25 de água, tá bom, Cisoló? Beleza, então vamos lá. 75, 25, então vamos dar uma olhadinha. Duas fases, composição da liga 75, 25. Composição química de cada fase. Achei igual ao do outro. Impossível ser igual ao do outro. Só era igual ao do outro aqui. Por que só era igual ao do outro aqui? Porque o limite de solubilidade não varia. Aqui ele varia, portanto varia o valor. Qual a composição química de cada fase, então, pessoal? Senhores, vamos lá? A fase seria a mesma, no caso de cada fase. Tipo, Eu estou dizendo, é impossível ser a mesma, porque o limite de solubilidade mudou. Não, mas eu estou em composição química, não estou nem na regra da alavanca ainda. Qual é a composição química de cada fase para ti? Pra mim seria, do xarope seria 70-30. Mas como que é 70-30 se cabe menos do que 70 de açúcar na água? Mudou, tá me entendendo? Depois que eu 70-30 era aqui, velho, ó. Agora aqui não pode ser. Concorda? Então, qual a composição química do açúcar? Pra mim seria 100%. Pra ti e pra todo mundo. Porque não muda Sim. o limite de solubilidade. Agora, qual a composição química do xarope? 65. Vamos meter 63-37, tá bom? Eu baixo até o ponto. Não, tu não baixa até lugar nenhum. Isso daqui, ó, é a composição química da liga, é a tua única verdade. Sim. Isso aqui é a composição química da liga, é a tua única verdade. Agora, a composição da fase, tu leva até a linha de solubilidade da fase. Tá, do açúcar eu consigo enxergar. Mas a do xarope. Aqui, À esquerda. vai para a esquerda, Da esquerda. é a linha de solubilidade de quem? Do açúcar na água. Só cabe quanto de açúcar nessa água? 63. Se eu te der 60, tem o quê? Que fase eu tenho? Tu vai ter uma. Que fase eu tenho se eu te dou 60 de açúcar, velho? Só o Naquela xarope. temperatura. Só o xarope. Água doce, concorda? Se eu tenho 50 de açúcar naquela temperatura, o que eu tenho? Água doce ainda. Água doce ainda. Se eu tenho 65, o que eu tenho? Xarope. Água doce mais um pouquinho de açúcar. Porque passou o quê? Limite de solubilidade. O limite de solubilidade. Tá?
Então, a composição química da água doce aqui é 6337, tudo bem? E a composição química do sólido açúcar aqui é sem açúcar, tranquilo? Bueno. E a quantidade de água doce? O que é mais, água doce ou mais açúcar? Ali diz mais açúcar. Mais água doce, está dissolvido já mais de 63%. Exatamente, eu tenho muito mais água doce, olha aqui, ó. Dissolveu 63% da Aqui, água. pessoal, o que eu tenho? Quanto por cento de água doce eu tenho? 100%. 100%, concordam? Portanto, aqui, na linha, eu tenho quanto de água doce? 63%. Não, na linha, 100% de água doce. Concordam ou não? Sim. Um pouquinho acima da linha, 98. 98 de água doce e 2 de açúcar. Assim nós vamos. Concordam ou não? Então, olhando para os limites, que quantidade de água doce que eu tenho? Qual a quantidade de água doce que eu tenho? Hã? 67, né? Tu não pode me largar o resultado assim, cara. Eu não sei se tu tá certo ou errado, entendeu? 100 menos 75 sobre 100 menos 63. Perfeito. 100 menos 75 sobre 100 menos 63. Concordam ou não? Ou seja, isso aqui menos isto, dividido por isto, menos pelo total. E a quantidade de açúcar que eu tenho? 75 menos 63 sobre 100 menos 63. Sobre 100 menos 63. Tem que bater os valores, tem que ser igual. Se tu errar. Entenderam ou não, pessoal? Se ninguém me responde, como é que eu vou saber se entenderam ou não? Esse tem sido o problema da turma de vocês. E aí, pessoal, deu? Então tá, se deu. Bom, o valor bate em 32% e em 68%, tá bom, pessoal? Confiram isso pra mim, me deem. Níquel, cobre, tá. Me deem. Me confirma isso aí, como é que eu faço pra confirmar? É 75 de açúcar, né? É, 75 de açúcar, 25 de água, né? isso. Foi isso que vocês escolheram, né? 75, 25. Aí vai ser 0,68 no caso. Vai ser 0,68 Vezes 0,75 vezes. 0,063. Não, não pode ser 0,75 não. Não, 0,75 tem que ser o total. Tem que ser o resultado final, perfeito. Então tem que ser o quê, Felipe? 0,63. 0,68 vezes 0,63. Isso. Mais 75 menos 2 vezes o 0,32. 0,32. Perfeito. vai dar 0. Tá? Então dê uma olhada lá em cima, pessoal, ali ó. O percentual de açúcar tem que ser igual a quem? Esse 68 é quem? É o quantidade de xarope. Quantidade de líquido.
vezes a quantidade de quê? De açúcar não. Vezes a quantidade de açúcar no líquido. Preciso falar isso direito para mim, pessoal. Então, quantidade de quê? Vezes mais o quê? Quantidade de açúcar. Não. Mas a outra fase. Ah, quantidade de tá, tudo bem. Quantidade de sólido vezes. Total. Não. Não, é De açúcar no outro sólido. total de Na sólido. outra fase. No açúcar Isso. sólido, que é 100%. Que é 100%. Então, na verdade, isso aqui esse 1 é a quantidade de açúcar na fase sólida. Quanto que eu tenho de açúcar na fase sólida? 100%, porque é só açúcar. Estão entendendo? Então aqui fechou a quantidade de açúcar, ó. Quantidade de líquido vezes a composição química de açúcar no líquido, mais a quantidade de sólido vezes a composição química do açúcar no sólido. 75%. E o de cima, o que que é? Vezes Quantidade de água. vezes a composição química da água no líquido. Posição aqui. Tudo bem? Isso vai me bater 25%. Por que não tem mais aqui? Só tem água no... Porque só tem água no líquido. Entenderam, pessoal? Pessoal, se eu botasse 0,37 vezes 0,68 aqui, ia estar certo ou ia estar errado? Ia estar errado, porque eu ia estar pensando que o 0,37 seria o quê? Quantidade de líquido, e não é. Tá? Última pergunta. Vai acabar a aula hoje, senão vai forçar muito a vida de vocês. O que é aquilo lá? 268. Quantidade de leite e quantidade de sal. Tá bom, vamos mudar minha pergunta. O que é isso aqui? Eu ia tentar pedir para vocês fazerem alguma coisa que ia dar aquele resultado. Agora eu inverto. O resultado está lá e me diga o que é. Que o quê? Eu ligo a luz ali. A proporção de açúcar sólida? Não. É a quantidade de açúcar total. Não, 3%. E aí, Jorge, não te ouvi falar hoje. O que é aquilo lá? O que de 2%? É isso? Quase ele Entendeu? fez Não é a quantidade total de açúcar sólido que tu tem? É? Quantidade total de açúcar sólido? Isso. Não. Pô, que legal. Não, quantidade total de... É, De tudo bem, açúcar quantidade sólido. total, tá, é. É, né? É. Isso daí hoje? Dissolvido. Quantidade de líquido. Quantidade de líquido. Concordo? Tá. Mas não é isso que eu estou perguntando. Estou perguntando o que é aquilo lá tudo. Alguém ia falar alguma coisa aí, não ia? Eu achei que fosse, era, no caso, o 25 é o total de água que tem na liga completa. Não, é a liga completa. Menos o 37, tem de água no xarope. E embaixo é o 0, que é do açúcar sólido, que no caso tem 0 de água, menos 37 total da liga. Perfeito. Na verdade, aquilo ali é a mesma coisa que está aqui, só que está feito em função de quem? A liga completa. Da água. Isso, da água. Está feito, essas composições químicas aqui são de quem? Da Da água. E aqui são as composições químicas de quem? açúcar. Do açúcar. Então é isso que eu quero chamar a atenção para vocês com isso aqui. Se eu tiver de mau humor, ou se eu tiver brigado com a mulher, eu posso inverter e pedir para vocês fazerem tudo na prova, tá entendendo? É a mesma porcaria, só que complica mais. Vou mandar um buquê de flores pro teu endereço. Mas no dia da prova, você Aí Sim, não bate, né, velho? É? Você receber flor. Não, vou mandar com o teu nome. Vou mandar com o teu nome ainda. Tá, vamos lá, pessoal. Não, assim, ó. Na verdade, isso daqui, Léo é da ó, faceira. aquele dali é com a escala do açúcar. Eu posso pedir para vocês fazerem a mesma coisa na escala da água. Tudo bem? E por que teria que ser assim? Por que não poderia ser 37 menos 0? Porque não tem água no açúcar. Porque dá negativo. Tu poderia inverter o de cima, mas daí o de cima estaria errado. Vocês estão entendendo? Então, se eu pedir isso aqui, vocês vão ter que me manter esses sinais. Negativo em cima por negativo embaixo,
negativo em cima para negativo embaixo. Tá? Então o que tu fez ali é literalmente a mesma coisa. Certo, senhores? Alemão entendeu, dá uma pagadela. Pessoal, então, boas férias, é isso? Querem dar aula segundo? Por mim pode ser, né? Pessoal, a matéria já tá lá, né, pessoal? Me manda sem falta parada, velho. Manda foto pra frente. De economia, velho. Te mando. Toma folha aí, cara, valeu. Ah, o lápis também? Pode crer então. É nóis. Falou, Leandro. Pode crer. Falou, meu. Falou aí, meu. Não esquece de